versículo 12, nós lemos inclusive no prefácio do culto, o texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Repita comigo: viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir, repita, discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Queridos, eu quero falar um pouco sobre o dia da Bíblia. A minha tecnologia falhou ali também, mas essa aqui não falha não. Glória a Deus. Eu quero não só mencionar a Bíblia, me alegrar pela Bíblia, mas eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Nós fizemos uma série de estudos sobre as Sagradas Escrituras recentemente, e uma das lições, a primeira inclusive que nós tivemos, foi de conhecermos a Bíblia, o livro, né? Termos intimidade com o livro, sabermos manusearmos o livro. Sabemos que a Bíblia é um livro composto por 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Sabemos que a Bíblia ela é composta por leis, né? Ela é composta por história, ela é composta por poesias, ela é composta por profecias, ela é composta pelos evangelhos, ela é composta por história do Novo Testamento, livro de Atos, também por epístolas, que tem as suas subdivisões, e por último, ela é composta por revelação, o livro de Apocalipse. Só que não é apenas o Apocalipse que é a revelação da Bíblia. A própria Bíblia se autodefine como a revelação de Deus para a humanidade. Portanto, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela se constitui na revelação de Deus para a humanidade. Deus, ele se revela através da Bíblia. O que é se revelar? Revelar é tirar a cortina, tirar algo, a tampa de sobre algo, para mostrar o seu interior a alguém. Deus, ele usa as Sagradas Escrituras para se mostrar à humanidade, para se dar a conhecer à humanidade. E desde o livro de Gênesis, inclusive no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, nós encontramos ali o proto-evangelho. Que é isso? É a afirmação de Deus dizendo que da semente da mulher nasceria um varão que venceria o inimigo das nossas almas. Então ali já é o proto-evangelho, como se fosse o embrião do evangelho, já nas Escrituras Sagradas, ainda no livro de Gênesis. Com a queda, o homem perdeu o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, e Deus estabeleceu um plano que já estava pronto antes da fundação do mundo. Aleluia! Porque a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como assim? Parece um jogo de palavras, trocadilho de palavra, mas é que o plano de Deus, amado, Deus não é preso ao tempo. Deus, na sua onisciência, ele já sabia que o homem falharia, e ele estabeleceu um plano para reconciliar esse homem consigo, a humanidade consigo. Então, desde o livro de Gênesis, nós já temos aí a revelação do proto-evangelho. A Bíblia, ela é o livro que revela Deus para nós. Deus é revelado na Bíblia como Criador de todas as coisas.
como o Senhor de todas as coisas. Ele é revelado na Bíblia como Deus de amor, mas Ele é revelado também na Bíblia como Deus de justiça. Ele é revelado na Bíblia como Deus misericordioso, mas Ele também é revelado na Bíblia como Deus santo, aleluia, inclusive 3 vezes santo. E Ele é revelado na Bíblia como Deus que ama a humanidade e que não está disposto a abrir mão dela, a sua criatura, que foi criada com o objetivo do louvor da sua glória. Então a Bíblia é o livro da revelação de Deus, mas a Bíblia também, ela é o livro da salvação, porque é na Bíblia que nós encontramos a história da salvação, queridos. A salvação da humanidade, a salvação perdida, conforme está lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, separados ficaram, caíram da glória de Deus, perderam o relacionamento. Mas Deus estabeleceu um plano, como eu disse outrora. Então a Bíblia, ela revela esse plano da salvação à humanidade. Ela revela o amor de Deus, conforme João 3,16, que foi tão grande pelo mundo inteiro, ou seja, pela humanidade inteira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala deste projeto, deste plano. A Bíblia, Deus usa Isaías para escrever a respeito do Messias, para escrever a respeito do menino que iria nascer, e esse menino, ele seria o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. Esse menino, ele recebe alguns adjetivos, né? Como príncipe da paz, como pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, ela revela não só que Jesus veio, mas ela revela o plano da salvação. Todo aquele que nele crê, diz a palavra, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Ela dá todo o mapa para o homem encontrar-se com Deus, através da fé no sacrifício vicário de Jesus. O homem renunciando os seus pecados, entregando a sua vida ao Senhor, aleluia, ele alcança a salvação. Whoever
está ao alcance de todo pecador. Aleluia. Ao alcance é algo que está acessível. Tão somente basta estendermos a mão. Ao alcance não quer dizer que já esteja na minha mão. É acessível. Eu posso alcançar. Quem pode alcançar, pastor? Todo aquele que nele crê. Aleluia. Todo aquele que nele crê. Portanto, se você crê em Jesus, é o primeiro passo. Este crer aqui não é simplesmente acreditar e ficar por isso mesmo. Este crer aqui significa entregar a sua vida, confiar a sua vida a Ele, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Terás a vida eterna. E Jesus, Ele morreu no Calvário, Ele pagou o preço da nossa redenção, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele foi glorificado junto ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E foi com uma promessa de voltar. Aleluia. Ele disse que voltaria, mas o anjo também disse que voltaria, acalmando ali os discípulos que estavam atônitos, vendo aquela cena de Jesus subir e esconder-se nas nuvens. Os anjos disseram a eles, para os galileus: por que estáis admirados, aterrorizados, olhando para cima? Esse Jesus que é hora de subir, um dia Ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi, está à destra do Pai, mas Ele voltará para buscar a sua igreja, e a Bíblia, ela nos garante tudo isto. Louvado seja o nome do Senhor. É na Bíblia, aleluia, que nós encontramos a salvação para as nossas vidas. É na Bíblia que nós encontramos convicção, aleluia, de que Deus está conosco em todos os momentos. É na Bíblia que nós encontramos alentos para as nossas dificuldades, para as nossas desesperanças, muitas vezes no caminho. Quantas vezes a gente se sente no caminho, como a irmã testemunhou aqui, amedrontado, aflito, acuado, tenebroso por alguma situação, mas na Bíblia nós encontramos a esperança, aleluia, a saída, a resposta para todas as nossas interrogações. Aleluia. A palavra de Deus, queridos, ela é eterna, ela existe antes mesmo de ser escrita no livro. Ela era passada antes de geração, tradicionalmente, com Moisés. Moisés estabeleceu, registrou, inclusive, os primeiros registros que tem-se na Bíblia é dos 10 mandamentos, foram os primeiros escritos ali, e ela foi dada a primeira parte aos judeus do Velho Testamento. Depois completou-se com o Novo Testamento os 27 livros e foi dada à igreja como a carta magna da igreja, como a única regra de fé e prática para a igreja. A igreja não segue livros de filosofias, não segue livros de conhecimentos, esse, aquele ou de outras revelações. A única regra de fé e de prática da igreja chama-se a Bíblia Sagrada. O homem tem colocado inovações, o homem tem trazido inovações litúrgicas e muitas outras inovações filosóficas para o meio, o ambiente da adoração, mas a Bíblia continua sendo a única regra de fé e prática para a igreja do Senhor. Aleluia. A Bíblia é o livro mais popular do mundo, é o livro mais produzido no mundo. Não tem nenhum livro que se compare à tiragem da Bíblia. Tiragem significa a produção, o número de exemplares produzido no mundo inteiro. É o livro mais antigo, como eu já falei, que nós temos, a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. A Bíblia é o livro mais escrito no
no mundo inteiro, apesar também de ser o livro mais perseguido, de ser o livro mais discutido, de ser o livro que tem recebido mais crítica, porque se é o mais lido, nem todos que leem creem, nem todos que leem obedecem. Mas apesar de muitos não obedecerem, a Bíblia é o livro mais obedecido do mundo inteiro até os nossos dias. E eu creio que não tem nenhum outro livro páreo para a Bíblia, em estante de biblioteca nenhuma, em plataforma digital nenhuma, que se compare à Bíblia nesses aspectos. Mas a Bíblia ela não é só isso, não é só o livro mais popular do mundo, apesar de ter muitas pessoas, bilhões ainda no mundo, que não a tem como livro sagrado e nem conhece a história dela. E é uma tarefa da igreja fazer conhecido. A Bíblia também é o livro mais perseguido da história da humanidade. É o livro mais perseguido. Antes de Cristo ainda, mas o inimigo já tentou destruir a Bíblia, o Velho Testamento. Antes de Cristo, 167 anos antes de Cristo, um camarada com nome esquisito, eu só lembro o primeiro nome, Antíoco ou Antíoco, o Jorge deve lembrar o segundo nome desse camarada. Ele perseguiu as Escrituras Sagradas. Naquela época eram os judeus que detinham a Bíblia, o Velho Testamento, e ele mandava exércitos inteiros perseguir aonde encontrasse um exemplar da Bíblia. Eles prendiam a pessoa, matavam a pessoa para servir de exemplo, queimava, era para destruir as Sagradas Escrituras. Mas ele se esqueceu de que tinha judeu naquela época espalhado pelo mundo inteiro. Imagina-se que na época de Cristo apenas 60% dos judeus habitavam em Israel, 40% dos judeus já viviam espalhados pelo mundo, e aonde tinha um judeu tinha um exemplar da Bíblia. Antíoco não conseguiu destruir a Bíblia. Na Idade Média, a Igreja Católica, enciumando-se que muitos populares liam a Bíblia e falavam da Bíblia, pregavam a Bíblia, eles empreenderam uma perseguição para todos aqueles que ousassem ter a Bíblia em casa. Ninguém nunca conseguiu, e sabe de uma coisa? E nem conseguirá. Ninguém nunca conseguiu e nem conseguirá. Eles podem até me tomar esse exemplar e queimar, destruir, eles podem até me matar, eles podem até destruir todos nós, mas nem mesmo assim eles conseguirão eliminar as Sagradas Escrituras. Como Satanás não conseguiu, ele tem mudado a estratégia. Hoje nós temos muitos projetos de lei que tentam enfraquecer a Bíblia como a única regra de fé e prática. E eu vou falar de Brasil, que é aquilo que nós conhecemos. Projetos de leis que tentam tirar a Bíblia das escolas, projetos de leis que tentam tirar a Bíblia de repartições públicas, aonde é comum a Bíblia estar ali, projetos de lei que tentam tirar crucifixo de ambientes como fórum, como outros ambientes públicos. Não é o símbolo da nossa igreja evangélica, mas é o símbolo forte do cristianismo, e isso fala da Bíblia, quando mesmo nós não usando o Cristo crucificado como símbolo da nossa fé, mas quando alguém faz uma lei para arrancar um crucifixo de um local público, nós precisamos botar a nossa barba de molho, queridos, porque é uma investida contra as Sagradas Escrituras, contra a Bíblia Sagrada. Projetos de lei tentando, como queimar não dá jeito, como triturar não dá jeito, tentando mudar as palavras da Bíblia, arrancar daqui textos considerados homofóbicos, preconceituosos e muitas outras terminações, adjetivos que se dá para textos contidos nas Sagradas Escrituras. Hoje nós já temos uma versão brasileira da Bíblia, a chamada Graça sobre Graça. Cuidado ao adquirir uma Bíblia pela internet, dificilmente você
você vai encontrar essa versão numa livraria evangélica. Mas já tem a Bíblia, graça sobre graça, onde você vai encontrar ali muitos textos subtraídos ou alterados, enquanto a própria palavra diz que nenhum tio pode ser acrescentado e nenhuma palavra pode ser retirada, sob pena de muitas coisas a quem fizer isso. Mas já tem Bíblias prontas aí para ser lidas e vendidas, e certamente já foi vendido muitos exemplares, mas nem mesmo assim Satanás terá êxito contra a palavra de Deus, aleluia, porque essa palavra ela é eterna, queridos. Quando ela não deixar de existir na terra, quando a igreja for levada, ela estará eternamente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque é através dela que toda a humanidade será julgada no último dia. Todos serão julgados através deste livro. Este livro é o livro da salvação, mas ele também será o livro da condenação para aqueles que não creram, para aqueles que não receberam Jesus, para aqueles que blasfemaram, para aqueles que rasgaram, para aqueles que menosprezaram, para aqueles que fizeram das suas páginas papel higiênico. Muitos têm abusado das suas liberdades e feito atrocidades contra este livro, mas nada, nenhuma investida de Satanás até hoje, ela teve êxito contra este livro e não terá. Aleluia, porque a palavra de Deus, a Bíblia garante, Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, aleluia, e isso inclui também, aleluia, a permanência da Bíblia, a nossa bússola, a nossa carta, a nossa regra de fé e prática. Portanto, tenhamos consciência. Ouvindo um pregador dias atrás, ele dizia o seguinte: aproveite para aprender Bíblia, essa geração, aproveite para decorar a Bíblia, porque tem projetos aí para ser retirada essa Bíblia das nossas mãos. E você sabe como as coisas estão caminhando, a digitalização do mundo como está caminhando. Tem projetos para a Bíblia ser subtraída, sermos obrigados a devolver a Bíblia, como fomos obrigados a devolver armas, sob pena de ficar na ilegalidade. Esqueci o nome aqui, mas se nós tivermos com ela no nosso coração, gravada, nós vamos poder ensinar para os nossos filhos. Pode chegar um tempo que só tem nas prateleiras de bibliotecas e livrarias Bíblias conforme o sistema quer que tenha, mas se nós guardarmos no nosso coração, nós permaneceremos fiéis, nós ensinaremos os nossos filhos a caminharem nos caminhos do Senhor, a obedecerem a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, queridos, que o Senhor nos conserve, não só com a Bíblia para nós, mas nos conceda a oportunidade de sermos os maiores disseminadores desta palavra. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua ser um disseminador da palavra. Tem gente que tem 10 Bíblias em casa, acho que lá em casa deve ter mais de 10. Somos 5 pessoas, eu tenho menos 4 ou 5 exemplares. Isso é bonito, né? Tem coleção de Bíblia para todo gosto, de toda cor, de toda grossura, de tantas versões, Bíblia de pesquisa, Bíblia de estudo, Bíblia. Temos que conhecer a Bíblia, sim, mas temos que ser o maior disseminador da Bíblia. Inclusive os jovens, vou falar isso para os jovens, porque os velhos não estão assim, da frente para depois, né?
nós temos uma necessidade muito grande de missionários tradutores da Bíblia. É o missionário que o inimigo mais tenta combater. Há uns 10 anos atrás, em um país centro-africano, a resistência islâmica conseguiu destruir o centro de tradução da Bíblia e matar 23 jovens tradutores da Bíblia, cada um traduzindo a Bíblia para um idioma diferente. Veja a velocidade do ataque. É uma necessidade muito grande de missionários tradutores da Bíblia. Se coloque na presença de Deus, jovens, com o propósito de ser útil no reino de Deus. Às vezes a gente faz plano de ser um médico, de ser um dentista, de ser um advogado, de ser até o presidente da República. A gente faz plano para os nossos filhos, dá tudo para os nossos filhos, e esquecendo de investir, de inculcar na cabeça dos nossos filhos a importância de permanecer, de manter viva esta palavra e de ser um disseminador desta palavra. Vamos usar as nossas tecnologias. A igreja nunca teve, amados, tanta ferramenta como temos hoje para disseminar o Evangelho. Nunca teve. As redes sociais é uma ferramenta extraordinária. E às vezes a gente usa para mostrar quando a roupa que estamos vestindo, o look, o batom, a maquiagem, né? A sobrancelha, o cabelo, a luz do cabelo, tanta coisa, e nos esquecemos. Às vezes até aquele versículozinho que o pastor manda na linha de transmissão, a gente não se importa de encaminhar ele para frente. Nós somos a geração da disseminação desta palavra. Deus conta conosco. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos de liberdade, nós não sabemos quanto tempo viveremos. Vamos aproveitar o nosso tempo para disseminar esta palavra. Amém, queridos? Eu estou ouvindo glória a Deus aqui do meu lado. Eu sei que quando o negócio arrocha assim para o nosso lado, é difícil sair glória a Deus. Mas vamos glorificar a Deus, amados, pela Bíblia Sagrada. Aleluia. Vamos também nos colocar na presença de Deus como atalaias, empunhando, como foi a canção que cantou aí, como espada, né? Empunhando como espada, como lemos em Hebreus 4:12, pois ela é esta ferramenta.